nome do livro de Gênesis, uma das mensagens ou das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada, a Arca de Noé. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, e quando ele contemplou a humanidade daquela época, e a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que a maldade do filho dos homens cheirou mal diante dos olhos de Deus. A terra estava assolada por violência, prostituição e muitas outras coisas mais além da idolatria. E Deus, o texto vai dizer que ele se arrepende de haver feito o homem. Mas no texto original, irmãos, a palavra arrepende-se lá entristeceu, porque Deus não se arrepende de nada que ele faz, porque tudo é programado, tudo é projetado. Deus não criou nada aleatoriamente. Então Deus entristece de haver feito o homem, e ele diz consigo mesmo no seu coração que irá exterminar todos os moradores da terra. Mas só, irmãos, que o versículo 8 vai dizer o seguinte, que ele resolve olhar para a terra, e quando ele olha para a terra, ele vê um homem chamado Noé, e o texto vai dizer que Noé acha graças diante dos olhos do Senhor. E acha graça aqui não é sorrir, acha graça aqui é merecer o favor de Deus, o favor da graça, porque Noé era um homem que andava nos princípios e na vontade de Deus. Isso eu já aprendo, que quando Deus olha para a terra, e que muitas vezes quer destruir essa terra, porque essa geração que nós estamos vivendo é uma geração violenta, uma geração que a prostituição predomina, a violência, o tráfico, os vícios. Mas quando Deus olha dos céus à terra, ele ainda vê um povo, glória, ele ainda vê uma igreja, glória, que está glorificando o seu nome. E quando ele olha, ele diz: não, eu ainda vou deixar um povo, para que esse povo venha se arrepender. Quem faz parte dessa igreja de Cristo nessa noite? Quem faz parte dessa igreja que vai morar no céu? Hoje tem muitos Noés que ainda pregam o evangelho verdadeiro nessa terra, glória. E Deus ordena que Noé faça a arca, e a sua família é salva, glória. Vou correr. O segundo texto que fala também sobre uma arca está no capítulo 2 do livro de Êxodo, quando a Bíblia vai falar do nascimento de Moisés. A Bíblia diz que por 3 meses a sua mãe o esconde, porque a perseguição estava sobre o povo israelita, sobre o povo hebreu. E a Bíblia diz que a sua mãe, não podendo mais segurar nas suas mãos, na sua casa, ela faz uma arca de junco e coloca o bebê dentro e coloca no rio Nilo, glória. Mais um projeto que o homem quer destruir, mas Deus tinha um projeto na vida de Moisés, oh glória. Pega mais essa aqui nesta noite. Podem até querer destruir, mas se Deus tem projeto, Deus vai dar livramento, glória. Quem mais queria destruir o povo, quem mais queria matar as crianças, veio que Deus usou para livrar Moisés, oh glória. A Bíblia diz que a arca de Moisés ia descendo no rio, estava na beira do rio, e a filha de Faraó, o homem que queria matar os filhos dos hebreus, a Bíblia diz que ela vê e se compadece. Era Deus trabalhando, glória, porque Deus queria levantar um libertador para que ele libertasse o seu povo daqueles 430 anos de escravidão. Deus levanta Moisés. Moisés vive 120 anos, dividido em 3 períodos de 40. A Bíblia vai dizer que os primeiros 40 anos de Moisés, ele passa no Egito, dentro do palácio, conhecendo a cultura, aprendendo a linguagem, conhecendo os locais, porque Deus trabalha dessa forma. E os outros 40 anos, Moisés comete lá um assassinato, e vai e foge para a terra de Midian. E a Bíblia vai dizer que ele passa 40 anos, só que lá em Midian, no deserto, a Bíblia diz que Deus marca o encontro com Moisés. Eu nunca digo, irmãos, que eu marquei o encontro com Deus aqui. Eu digo que foi Deus que marcou esse encontro conosco. Eu nunca digo que eu escolhi a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, a glória. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te escolheu, glória. Eu não estou falando que foi o vereador do bairro que te escolheu.
Eu não estou dizendo que foi o prefeito da cidade que escolheu. Não foi o deputado nem o presidente. Quem te escolheu foi Deus, glória. Quem te escolheu foi Deus, glória. Você é o escolhido de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus, glória. O favor imerecido, a graça do Senhor nos alcançou e por isso estamos aqui nesta noite. Oh, glória! Glória a Deus! A terceira arca comentada na Bíblia Sagrada é essa que nós lemos. Todos nós conhecemos a história do povo hebreu. A Bíblia vai dizer que o povo é liberto. Deus manda Moisés de volta novamente ao Egito. Só que agora Moisés não volta mais como o velho Moisés. Moisés volta como libertador do povo de Deus, oh glória. Eu me lembro, irmãos, quando eu passei um período no mundo, no tráfico, no vício, fazendo tudo que o diabo achava bom. E um dia eu estava numa casa de recuperação, oh glória, em 2014. E quando eu cheguei na casa de recuperação, passei 3 anos e 4 meses naquela casa. E eu orava debaixo dos pés de Paulo e dizia: Senhor, se foi tu que me trouxe aqui, eu só quero sair quando o Senhor mandar eu ir, oh glória. E chegou um dia e alguém chegou para mim e disse: ei varão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu sair daqui, tu não volta mais pro Jardim Jatobá, tu não vai mais lá pro Siqueira, porque foi lá que tu foi perdido, que a tua perdição começou. Não vai mais para lá não. Aí Deus me veio lembrar, pastor Carlos, do texto de Moisés. Quando Deus tem um encontro com Moisés que muda a vida de Moisés, Deus não leva Moisés para outro lugar, leva para lá. Eu disse: Senhor, eu quero ir para lá. Só que agora eu não quero ir mais ir como viciado nas drogas, eu não quero mais ir como assaltante, eu não quero mais ir como papudi, como bebarrão, eu quero ir como libertador, glória. Você crê, irmãos, que os seus que estão lá fora ainda, eles vão voltar para o mesmo bairro, só que agora transformado pela graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos primeiros anos do meu ministério, foi o lugar que mais preguei. Preguei tanto naquele bairro que um dia eu cheguei para ministrar e o pastor olhou para mim e disse: é você que vai pregar aqui? Eu disse: se eu não tiver errado o endereço, é aqui. Não, é porque eu lhe conheci no mundo viciado nas drogas. Eu digo: mas você crê em libertação? Creio, então pronto, Deus libertou. Oh glória! Quem crê em libertação aqui nessa noite? Não importa onde os seus estejam nesse momento, talvez você esteja aqui e esteja com o coração apertado, preocupado. Ah, meu Deus, onde está minha filha? Onde está o meu filho? Onde está o meu esposo? Deixa eu te falar uma coisa: não te preocupe onde ele estiver, porque se ele estiver em Lodebar, Deus vai trazer para cá e vai sentar à mesa do rei. Se você crê, aplaude o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus! Quando o povo sai do Egito, durante aproximadamente 40 anos, caminham no deserto. E nesse período, Deus sempre estava presente, mas nas ações. A presença de Deus sempre esteve com o seu povo nas ações. Primeiro abre o mar vermelho, depois providencia água, depois providencia alimento. Mas chega um dia que o Senhor diz: eu quero me relacionar com o meu povo, eu quero ficar perto do meu povo, porque Deus tinha levantado o sacerdote e tinha levantado o profeta. E segundo o texto sagrado, o sacerdote era aquele que Deus escolheu para levar as queixas do povo para Deus, glória. O profeta Deus escolheu para trazer de Deus para o povo, glória. Deus trabalha direito. E um dia Deus chega para Moisés e diz: faz uma arca, porque eu quero ficar perto do meu povo, eu quero me relacionar com o meu povo, oh glória. Mas eu deixo de falar uma coisa: aquela arca não subiu, ninguém sabe onde é que está. Mas eu quero dizer nessa noite que você é a arca hoje. Glória a Deus! Alguém sabe para que foi feita a arca? Para carregar a presença de Deus. Então já posso crer que nós somos a arca de hoje, porque nós carregamos a presença de Deus. Glória. Só, irmãos, que toda vez que Deus manda alguém fazer uma coisa, Deus dá as medidas específicas. Para Noé Deus deu as medidas, para Moisés Deus deu as medidas. Sabe por quê? O que é isso aqui? Transformação. Pode até entrar naquela porta como uma Cássia, cheio de nó, cheio de espinho, mas passou para cá, vai ser revestido e vai ser transformado para a glória de Deus. Quando Deus especifica a arca para Moisés, ele diz as medidas.
o tamanho, a altura, a largura, porque com Deus é assim. Ele tem que moldar. O prumo de Deus vai ter que passar pela vida para transformar o glória. E Deus faz algo interessante nesse texto, que ele diz o seguinte: reveste com ouro puro por dentro e por fora. E eu já começo a entender, glória, que o revestimento de ouro, o ouro é a realeza, o símbolo da realeza. O ouro é o símbolo do Espírito Santo hoje. E eu me perguntando dentro do texto, como pode botar ouro por dentro se ninguém vai ver? Por fora tudo bem, mas o Espírito de Deus esclareceu a minha mente e disse: quando eu mando colocar o ouro por dentro, eu estou dizendo, o ouro é o Espírito Santo. A transformação tem que começar primeiro dentro, para depois fora. A transformação dentro, o ouro dentro é a transformação da minha vida, e o ouro para fora, Daniel, é a transformação de pessoas, de vidas, através da sua vida, glória. Agora é interessante, irmãos, que todo crente, ele tem uma história macabra no seu passado. Glória a Deus. Samuel Procópio já dizia isso. Todos aqueles que têm chamado já tiveram um passado negro. E quando Deus especifica a madeira para fazer a arca, Deus não escolhe a madeira de cedro, pinheiro, que era madeiras boas, madeira boa de trabalhar. Todo marceneiro, todo carpinteiro da época, quando ia fazer móveis, escolhia as melhores madeiras. Aí Deus escolhe a pior madeira. Ai, Jesus, não sei se você já pegou isso aqui. Oh, glórias. Aleluia. A madeira de acácia, pode pesquisar, pode estudar. Ela é cheia de nó. Tem a casca grossa, glória. E é cheia de espinho. E segundo os estudos, meu pastor, meu bispo Humberto, ela não tem mais do que 50 centímetros que não seja torta. Então, para tirar uma madeira reta da madeira de acácia, não, só o carpinteiro celestial, glória. Começa a pensar, meus pastores, nesse texto eu disse, meu Deus, eu era essa madeira de acácia, essa madeira rejeitada pela humanidade, onde muitos olhavam e diziam, esse aleijadinho aí, só cadê o cemitério? Esse aleijadinho não tem jeito. A sociedade dispensava, a sociedade desprezava, mas um dia Deus usou alguém que olhou para a minha vida com uma visão, porque quando nós olhamos para as pessoas com a vista, nós só vemos o que está ao redor, mas quando você olha com a visão, veio adiante. Eu lá deitado naquela marquise do plantão, quando eu morava na rua por 90 dias, eu deitado lá, alguém passou e disse, ei jovem, até eu fiquei alegre, porque eu já tinha 50 anos, né? Ei jovem, hoje eu te vejo assim, hoje tu tá assim, mas eu te vejo pregando o evangelho. Olha aqui de novo, olha aqui nesta noite, a sua história não é diferente. Era uma madeira de acácia, cheia de nó, quando olhavam, só via os nós, só via os espinhos, só via casca grossa e dispensavam. Mas quando o carpinteiro celestial, glória, quando Deus que sabe escolher, oh glória, Paulo escrevendo diz que ele botou os pequenininhos, mas confundiu os grandes. E nesta noite, Deus vai transformar vidas neste lugar. Ai, Jesus, o Espírito de Deus me mostra, cheio de dor, cheio de casca e espinho, mas vai entrar por aquela porta e vai ser transformado e revestido pelo Espírito de Deus. Glória, glória, glória. Só os que são revestidos dessa noite. Glória, glória, glória. Só você que quando olha para trás diz assim, meu Deus, quem eu era e quem eu sou, onde eu andava e onde eu ando hoje. Toda vez, meus queridos, que eu penso em voltar atrás, o Espírito de Deus me lembra três coisas. Primeiro ele bota assim lá e diz, olha aí, vou te mostrar aqui, olha quem tu era, olha o que tu fazia e onde tu andava. E eu começo a olhar e eu me lembro, eu era um viciado, um drogado, um assaltante, eu era um bebarrão. Hoje sou um servo de Deus. Eu andava nas bocadas, nos bares, nas pracinhas, nas festas, atrás de roubar celular. Hoje eu ando no caminho da igreja, glória. Porque eu andava com traficantes, andava com drogados, com viciados, com papudinho. Hoje eu ando com os homens de Deus, os príncipes, que Deus levantou. Aí eu digo, não vale a pena voltar atrás, não. Prefiro estar aqui nesta noite, porque é melhor estar no barco com Jesus
Ele ergue o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para sentar no meio dos príncipes. Glória! Eita glória! Só quem crê em libertação nesta noite. Glória a Deus! Só quem crê em transformação nesta noite. Vou repetir isso aqui. Alguém está aqui nesta noite, pastores, mas está preocupado com os familiares onde eles estão, porque talvez faz dias que não sabe nem onde é que eles estão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é jargão de pregador, é palavra do céu. Enquanto você decidiu estar aqui nesse lugar, enquanto Deus está vendo com você hoje aqui, Ele está operando onde Ele estiver. Está dando um livramento, não te preocupas. Aleluia! A arca foi feita e revestida. Transformação, oh glória. Oh glória, capítulo 5, capítulo 4 de Reis, 2 Reis. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Sunamita. O nome, na verdade, o nome dela não é Sunamita. O nome dela, a Bíblia não fala. É Sunamita porque ela é da cidade de Sunei. Era a descendência dela, era a cidade natal dela. Mas a Bíblia diz que havia um certo homem chamado Eliseu, oh glória. E quando esse homem passava, essa mulher olhava para ele. E sabe o que é que ela dizia? Ela não dizia, lá vai um homem ali, lá vai um profeta ali. Ela dizia, lá vai um santo homem de Deus. Só recebe esses elogios, essas palavras, quem é revestido com o Espírito Santo. Se você é, glorifica a Deus. Oh, glória, não é culto doutrinário, mas é de ensinamento. Deus está unindo dessa forma. Eu te pergunto nessa noite, como estão te olhando na tua comunidade, oh glória? Quando olham para você, o que dizem? Santo homem de Deus, santa mulher de Deus, oh glória. Glorifica a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Porque com Eliseu, meus pastores, andava também um rapazinho. Sabe qual é o nome do rapazinho? Geazi. Só que ele andava com o homem de Deus, mas não era homem de Deus. A mulher não disse, lá vai 2 homens de Deus, 2 santos homens de Deus. Lá vai só um homem de Deus. Sabe por quê? Porque ela via na vida de Eliseu o Espírito de Deus. O brilho, o ouro estava sobre a vida de Eliseu e também está na sua vida nesta noite. Glória a Deus! O Espírito de Deus está na sua vida nessa noite. E Ele vai brilhar para aqueles seus vizinhos no trabalho, onde você estiver, tem que fazer a diferença. Nós somos feitos para fazer a diferença. Nós somos resgatados para fazer a diferença. Qual é a diferença? A conta bancária? Não. Qual é a diferença? O carro do ano? Não. A diferença é a presença de Deus na vida. Moisés, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, vou enviar um anjo para ir com esse povo, porque eu não vou mais com eles, porque se eu for, eu vou destruir. Moisés compreende o que Deus está dizendo e diz o que, irmãos? Se a tua presença, oh glória, um monte de Bíblia, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Era Moisés dizendo, tudo que eu já vi, oh glória, o mar se abrindo, o exército de Faraó morrendo afogado, a água saindo na rocha, o maná descendo do céu, os reis que impediram o povo passar foram mortos. Não foi nós que dizemos, só aconteceu porque a tua presença estava no nosso meio. Só quem tem essa presença nessa noite, só quem compreende a presença de Deus nesta noite, dá um grado de glória. Moisés não conformado, ele ainda diz mais, por acaso, Senhor, não é a tua presença que nos faz ser diferente, oh glória. Não adianta querer ser diferente por causa da conta gorda do banco, não. Não adianta querer ser diferente por causa do apartamento que mora, não. A diferença tem que ser feita pela presença de Deus. Conhecemos 2 reis da Bíblia. O nome de um é Saul e o nome de outro é Davi. Os 2 pecaram. Quando Saul peca, Samuel chega para ele e fala, e ele diz, não, faz o seguinte, me honra mais uma vez diante do povo, não me tira do trono, glória, não tira a coroa, me honra. Alguém pecou e queria honra, não se arrependeu. Mas quando Davi peca, no capítulo 11, segundo Samuel, ele vai dizer que ele peca, mas ele se arrepende.
E quando ele se arrepende, ele escreve o Salmo de número 91. E nos versículos 9 e 10 ele diz assim: não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Glória! Era Davi dizendo: Senhor, eu pequei, eu sou humano, eu sou falho, mas eu me arrependo. Tira o trono, tira a coroa, tira a família, tira o palácio, mas não tira a tua presença. Glória a Deus. Prefira a presença de Deus, oh glória. Aleluia. Só que a presença de Deus, irmãos, ela é carregada nos ombros, segundo a arca aqui. Ombro carregado no ombro significa segurar peso. Essa presença, ela é valiosa, porém ela é pesada. E muitos têm desistido de carregar a presença. Aleluia, Jesus. Mas na arca, irmãos, depois de revestir, quem olhava para ela não via mais a madeira de acácia, não via mais os nós. Se identifiquem com o que eu vou falar aqui agora, pastores da igreja. Alguém já olhou para você e disse: quem era fulano? Quem era você, rapaz? Outro dia um chegou para minha esposa e disse: tu teve sorte, irmã, porque ele já pegou esse aleijado de crente. Se tu pega ele não crente, tu tá era ferrada. Oh glória! Ele agora está transformado. E nós, para a glória de Deus, somos referência na comunidade que moramos, irmãos. Chegamos no salão para cortar o cabelo e perguntamos ao cabeleireiro: tem quantos? Ele diz: tem 7. Alguém olha assim, estima pessoas e diz: ai, pastor, venha na nossa frente. Não é mérito nosso, é a presença de Deus, porque onde você está que tem a presença, as portas são abertas para você. Glória, glória. Aleluia. Quem é a arca aqui nessa noite? Glórias, glórias. Vou repetir de novo: quem é a arca nessa noite? Glória a Deus. Agora vem o melhor, irmãos, do texto. A arca, ela não estava vazia. Sabe por quê, pastores? Porque arca vazia não é arca, é baú. A Bíblia diz que o Senhor Deus ordena que Moisés coloque 3 utensílios dentro da arca. E aqui eu já caminho para o encerramento. E o primeiro utensílio colocado, ou um dos utensílios, era o pote com maná. Você acabou de dizer que você é a arca. O maná representava a provisão de Deus para o seu povo. No âmbito simbólico representava Cristo. A provisão de Deus. Ah, vai. Quem é a arca tem provisão de Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Não tem esse negócio de estar num canto, alguém chegar e dizer: ei, ora pela minha filha que está doente. Peraí que eu vou pegar aqui um sapo do pastor e da pastora. Não. Se você é arca, você tem que ter provisão para alimentar a sociedade sedenta da palavra. Passei um tempo desempregado, um pastor me ajudou, comprou bombom para me vender dentro dos ônibus, sequinhos. Passei 3 meses, o estoque não saiu do zero. Não vendi um bombom porque eu entrava no ônibus e começava a pregar. E quando terminava de pregar 10, 20 minutos, ficava com vergonha de oferecer o produto, descia, subia no outro ônibus e começava a pregar. Eu disse: não, senhor, eu vou só pregar meu, não vender sequinho mais no ônibus mais não. E quando, irmãos, a gente subiu no ônibus, é o irmão. Trabalho há 6 anos, há 4 anos, vai fazer 6 anos, em 2020, 2021, em uma empresa. Eu não me lembro qual foi o dia que eles me chamaram de Daniel. Sempre é o irmão. Irmão, assina aqui o Elite, assina aqui esse vale, assina aqui isso aqui. Sempre isso. Eu estou contando isso aqui, irmãos, porque você também carrega a presença. No trabalho, glória. Porque aqui dentro é fácil carregar a presença, aqui dentro é fácil dar pulo na glória, na frente do pastor, na frente da igreja. Mas a maior evidência que eu sou cheio do Espírito Santo não é aqui, é lá fora, glória. Algum tempo atrás estava dando um estudo bíblico para um grupo de obreiros que iam ser separados ao diaconato, em uma convenção aqui na Calcaia. E eu fiz uma pergunta para os obreiros. E em vez de eles ficarem com vergonha, eu que fiquei.
Eu disse: como é que você é conhecido no trabalho? E um se levantou, teve a humildade de se levantar e dizer: pastor, eu me arrependo hoje mesmo, mas eu sou conhecido como o cara que mais ganha partido de baralho lá na hora do almoço. Eu digo: misericórdia, irmãos. Sabe? Irmãos, o mundo precisa ver Deus nas nossas vidas. Oh glória, não tem esse negócio de dizer: eu só vou ser crente quando Deus descer lá do céu e falar no meu coração. Deus vai te usar para falar aos corações sedentos. Por quê? Porque você larga, você carrega a presença, e dentro desta área tem a provisão, que é a palavra de Deus para a sociedade e família de Deus aqui nessa terra. Tem que ter provisão. Se não tiver provisão, não é arca. Tem que alimentar quem for preciso. Estou falando da palavra de Deus. Já saí da nossa casa 1h da manhã para orar por pessoas. Porque nós somos arca e tem que ter essa provisão. Quem é pastor sabe o sofrimento. E você está no seu aconchego na madrugada, 1h da manhã, 2 horas. Não pode nem deixar o celular no mundo e nem desligado. Tem que deixar ligado. Porque pastor não adoece, né? O pastor é diferente. Tem que estar pronto. Mas não é só o pastor não, você também. Porque se você é arca, dentro da sua casa da igreja, você mesmo ora. Mas é se for arca. Se não for arca, não vai nem orar, porque ele não ora mesmo. Mas eu creio que eu estou pregando para uma igreja que é arca, oh glória. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja que não é Saul, que erra e não se arrepende. Eu creio que eu estou pregando para os Davi nesta noite, pastores, que dizem para o Senhor: Senhor, eu pego todo dia, mas todo dia eu estou nos teus pés pedindo perdão, porque eu careço da tua presença. Glória! O segundo tecido, irmãos, colocado dentro da arca, as tábuas dos 10 mandamentos. Princípios, os princípios de Deus. E o interessante, pastores e igreja, que para Deus tirar um povo do Egito, Ele manda 10 pragas, para que o povo não volte. Ele estabelece 10 mandamentos. Oh glórias! Eu não sei se você compreende isso aqui. Deus já te tirou de lá, Deus já te mostrou como é que era lá. Agora Ele vai prover você aqui, para daqui você voltar para lá, mas como libertador. Glória a Deus! Quem é arca tem provisão. Quem é arca tem os princípios de Deus. Vive os princípios de Deus. Os mandamentos de Deus têm que estar guardados na tábua dos nossos corações. Glória a Deus! Os mandamentos, os princípios. O mundo, irmãos, não tem princípios. O mundo vive ao léu. Mas a igreja, que é arca, ela tem os princípios de Deus. Só que esses princípios, irmãos, não é fácil de segui-lo. Eu tenho experiência, irmãos. Eu conto muitas experiências. Alguns anos atrás, eu desempregado, a minha filha estava grávida, já em área de descansar, e eu morava numa casa, eu totalmente desempregado. E o dono da casa chegou para mim e disse: vou te dar até amanhã às 9 para você arrumar pelo menos um mês. Estava 3 meses atrasado. Se você não arrumar, eu mesmo coloco suas coisas fora. Parece que o Satanás estava ali, escutou, e Deus permitiu ele me testar. Não demorou 2 horas, chegou um rapaz lá em casa e disse: eu pensei, irmão, tu é eletricista, né? Eu disse: sou. Quer ganhar R$400 bem facinho, ligeirinho, meia horinha. Eu digo: olha, mano, quem está 3 meses desempregado, passando uma fome de cachorro amarrado, nem calando, passar mais de barriga fogareira, nem fogareira tinha mais, não tinha cinza, não tinha nada. R$400 era bom demais. Mas só, irmão, que quando eu perguntei o que era que eu tinha que fazer, aí o negócio pesou. Ele disse: eu trabalho no mercantil, a energia do meu patrão está vindo 10 mil, e agora ele comprou 2 câmaras frias, e agora vai para 20 mil ou mais. Ele quer que você faça um gato para a energia vir mais barata. Eu disse: estou fora. De primeira logo, eu disse: estou fora, mas o diabo é sagaz. E começou a falar: Deus sabe que tu está precisando. Se Ele sabe, Ele vai prover. Por isso que eu quero glória. Cuidado com a oferta do diabo, achando que é de Deus, mas não é. Aleluia! Quando o diabo leva Jesus para o deserto para tentar, ele diz uma vez, Jesus resiste. Ele vai na segunda, Jesus resiste. Vai na terceira, Jesus resiste. Na quarta ele sai fora.
Quando Acabe chega para Nabote, para atrás de tomar a vida de Nabote, o que é que ele faz? Primeiro ele pede, porque o diabo é assim, ele não tem nada a ver, isso aqui faz assim, não vou te cobrar nada, tu vai só lá e faz isso. Acabe chega e diz: me dá a tua vinha. Aí Nabote diz: não. Aí ele diz: pois vamos trocar, eu vou te dar uma melhor. Como é que a dele é melhor que a minha ele vai querer, irmão? Só quem cai na conversa do diabo é quem não compreende, quem não é arca, quem não tem a presença de Deus. Se a do Acabe era melhor, por que ele deu? Por que ele queria trocar? Só que ele não queria a vinha de Nabote para ele, como vinha. O texto vai dizer que ele disse o quê? Me dá a tua vinha para que eu a transforme em horta. E quem conhece sabe, horta planta-se várias coisas, mas vinha só é uma planta. Cuidado para não trocar a vinha pela horta do inimigo. Aí Nabote diz que não dá. Aí ele vai dar o tiro final: me vende, diz o preço, glória. Eu tenho que falar isso aqui, tem muitos hoje, pastor, que não resiste o preço que o inimigo oferece. Até resiste quando ele pede, até resiste quando ele quer trocar, mas quando ele diz o valor, dinheiro, aí o negócio pesa. Aí tem gente trocando a presença de Deus pelo dinheiro do mundo. Vou repetir, eu prego para uma igreja que compreende que dinheiro, coroa, trono, ou glória, até a família, se não se converter, não vale mais do que a presença de Deus que está na sua vida, oh glória. E eu disse para ele: não, senhor, eu não vou não, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro. Hoje eu faço um gato, amanhã estou com um copo de cachaça na boca, e depois da manhã estou no tráfico de novo, estou fora. E ele disse: não quer ganhar dinheiro não? Pois morra de fome, meu glória. Só que eu não morri não, estou aqui hoje, meu glória. Aí você diz: glória, eu não resistiu à tentação, e Deus abriu a porta no outro dia. Não, irmãos, no outro dia eu fui despejado mesmo. No outro dia eu cheguei, fui procurar emprego, não voltei, estava lá, menino e as coisas lá de fora. Deus usou um traficante para me dar um apartamento para me morar. Vai morar o tempo que for preciso. Passei um período lá, depois me deu um local. Sabe por quê, irmãos? Porque eu compreendi, assim como você também compreende, o valor da presença de Deus. Você é arca, você carrega a presença, você tem provisão e você vive os princípios de Deus. Oh glória. Dias depois, 8 anos de oração, Deus me dá uma resposta. Porque eu fui na casa de recuperação, pastores, e quando eu orava, meu pastor Elenilson, eu pedia 4 coisas ao Senhor. Deus me deu 4.000. Eu pedi: Senhor, eu quero a minha família de volta, quero meus filhos. Está aí ele que me deixou mentir. Um dia ele chegou para mim e disse: esqueça que você tem filho, que eu vou dizer que eu tenho pai. Porque a minha vida tão desgraçada era que nem eles queriam morando com eles. E eu pedi a minha filha de volta, reintegração na sociedade. Primeiro eu pedi minha libertação por completo. Depois a minha família, depois a integração na sociedade, ou seja, voltar a trabalhar. E a última coisa, uma esposa. Mas sabe como era a minha oração, pastores? Senhor, pode ser cadeirante, sem braço, sem perna, só o pescoço, mas se ela fizer parte do teu propósito da minha vida, eu quero assim mesmo, glória. Aí Deus diz: não, rapaz, tu está pedindo muito pouco, eu vou te dar uma completa. Aí me deu essa jovem aí, com apartamento, com tudo dentro, e hoje nós estamos orando lá para a glória de Deus. Dia 23 de outubro agora faz 5 anos de casado para a glória de Deus. Cuidado para não perder as bênçãos de Deus com a oferta antes do inimigo. Vamos lá, meus queridos, para encerrar. O terceiro utensílio, oh glória, a vara de Arão que floresceu. Representando duas coisas aqui, irmãos. A primeira coisa é a escolha, oh glória. Quando Deus escolhe, irmãos, está escolhido, oh glória. Deus escolheu Arão, sabe por quê, irmãos? Porque houve uma divergência entre alguns dentre os hebreus. E uns diziam e olhavam e diziam: por que Deus só usa Moisés? Por que escolheu Moisés e não escolheu a mim? Por que não escolheu eu para pastor? Escolheu foi ele lá. Por que não botou eu naquela igreja? Botou foi lá. Deixa eu dizer uma coisa: espera a escolha de Deus, porque você não foi resgatado aleatoriamente. O hino de número 93 da harpa cristã, na segunda estrofe está escrito: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando
candidato, só precisa entender qual é o teu chamado e o teu trabalho para você fazer. A escolha de Deus não foi à toa, Ele sabe quem escolhe. Oh, glória. E Ele disse: trazei todos os cabeças das 12 tribos, e cada um traga um graveto, e bote aqui em um certo lugar. E amanhã, no dia seguinte, todos eles. E aquele que a vara florescer, foi esse que eu escolhi. E a Bíblia vai dizer que no outro dia vieram da tribo de Dan, puxou a vara, nada. Naftali, nada. Zebulon, nada. Judá, nada. Mas quando chega na tribo de Levi, o representante era Arão. E a Bíblia diz que quando ele puxa, quase que não consegue tirar, porque além de florescer, glória, isso aqui é forte. A escolha de Deus te faz florescer, mas também te faz gerar frutos, glória. Além das flores, além da folha, já tinha fruto no tronco da árvore lá, daquele graveto. Representa a escolha. Deus te escolheu para estar aqui nessa noite. Eu falei no começo que você é o escolhido de Deus. Deus te escolheu. Talvez alguém não quer nem estar aqui hoje, mas foi Deus que escolheu estar nesse lugar. Todo glória. E a segunda coisa que representa, irmãos, é a autoridade. Você é arca. Você tem autoridade, oh glória. Não tem esse negócio de inimigo querer se andar no meio da família, dentro de casa, não. A autoridade, irmãos, a autoridade. A autoridade que Deus te dá. Jesus disse para os discípulos, e para nós também que somos discípulos de Cristo: eis que eu vos dou autoridade. A autoridade, irmãos, o cajado ele é maior do que o pastor, porque é uma autoridade maior. Então você tem autoridade. Certo que nós estávamos evangelizando na madrugada e tinha um testemunho de Jeová lá drogadinho na praça na Parangaba. E cada lugar que a gente ia, o nosso pastor escolhia uma pessoa para trazer a palavra. E lá ele trouxe um diabo para trazer a palavra. E o camarada lá usado pelo diabo, querendo envergonhar o irmão. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço não sei o que e tal. E o irmãozinho se acuou, eu pedi: pastor, deixa-me lá ajudar o irmão. Eu disse: vai lá. Eu cheguei lá e disse: cala sua boca, Satanás, você não conhece nada. Você pode até conhecer uma Bíblia, você não pratica. Então você não tem autoridade para querer rebaixar o povo de Deus. Em nome de Jesus, fique calado. Aí ele olhou para mim e disse: porque eu só passei 15 anos sem testemunho de Jeová. Eu logo vi. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos que acham que conhecem a palavra. E pode até conhecer, mas aliás, não conhece não. Porque a Bíblia disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ele diz conhecer, irmãos, é ter intimidade. E o Satanás não tem intimidade com a palavra. Ele não anda com a palavra, ele não vive na palavra. Ele pode até citar os textos bíblicos, mas ele não vive. Porque a pessoa meu chegou e disse: rapaz, eu sabe uma coisa, que foi? Eu fui envergonhado por um bêbado na Bíblia. Eu disse: tem vergonha, rapaz. O diabo te envergonhou. Não, mas ele era afastado. Se a Bíblia. Eu disse: pai, se ele não está vivendo sua mesma fé, se ele não é um cristão, ele está aqui usado pelo diabo para te envergonhar. Como é que um bêbado te envergonha, rapaz? Ele tem autoridade? Ele ficou todo errado. Não deixe, irmão, o inimigo, mesmo usando a Bíblia, querer ele envergonhar. Repreenda, porque Deus dá autoridade. Aqui não, Satanás. Aqui quem predomina é Cristo. Aqui não, Satanás. Aqui tem uma arca. Aqui carrega a presença. Aqui tem alguém que vive os princípios de Deus. Nesta noite, meus queridos, que Deus venha abençoar a cada um de nós. E que nós possamos continuar carregando essa presença, mesmo que em momentos difíceis. Mas deixa eu te fortalecer mais ainda. Jesus disse lá, Isaías escreveu: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele, eu, o Senhor, jamais esquecerei de vós. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus está com você nesta noite. Está difícil, mas Deus está. O barco está querendo naufragar, mas Deus está no barco. E Jesus estando no barco, você não vai perecer. Aplaude o Senhor e glorifica o nome do Senhor esta noite. E eu louvo a Deus e agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.